Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Hoje temos conosco a nossa irmã Denise Duarte, da Casa de Caridade, Instituição Cristã Espírita de Estudos e Benefícios do Maracanã, que vai falar do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala o que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, irmãos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Senhor, amado Mestre, que a Tua luz envolva todos nós aqui, Senhor, iluminando nossos corações e nossas mentes, para que possamos, Mestre Jesus, assimilar as palavras de Teu Evangelho que serão ofertadas na noite de hoje. Em Teu nome, Mestre Jesus, com a permissão de Bárbara Jerônimo Antônio de Pádua, e em nome do nosso Pai Deus, e iniciamos o estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos e amigas. É uma alegria muito grande nós retornarmos a essa casa, nesse momento de grandes provas que todos nós estamos enfrentando. E as nossas palavras iniciais é de bom ânimo, confiança em Deus acima de tudo, porque é Deus de amor, confiança em nosso Mestre Jesus, porque Ele é o nosso médico, e confiança nos nossos mentores espirituais, nos amigos espirituais, que eles estão sempre junto a nós. E se nós nos mantivermos com nossos pensamentos e sentimentos elevados, esses amigos espirituais, eles estarão sempre junto a nós, porque nós vamos atraí-los para perto de nós. E assim nós vamos estar envoltos em uma psicosfera de paz, de amor. Então, a nossa mensagem inicial é que, em vez de nós nos colocarmos como mais um que reclama, que queixa, vamos nos colocar como trabalhadores, como cooperadores desses amigos espirituais, dessa grande falange do bem, que está trabalhando por um mundo mais feliz. Que aprendamos as lições do momento, que é momento de fraternidade, de bondade, de amor, e que após essa dor, consigamos ir para a sociedade agora como amigos, acima de tudo. Como nossa amiga já falou, nosso estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ora, só pelo título do capítulo já dá margem a pesquisas, a questionamentos. Se haverá falsos cristos, é porque tem o Cristo, que é o Cristo verdadeiro, que é o Cristo que trouxe a mensagem divina, e no entanto vão ter outros, entre aspas, que vão se dizer Cristos, Cristo C minúsculo, que na verdade eles não trazem as marcas do Cristo. Como também haverá falsos profetas. E se haverá falsos profetas, é porque terá no mundo aqueles que vão se
se auto-intitular como Messias, que vão dizer que são grandes conhecedores, grandes reveladores, que vão querer conduzir multidões e nos induzir, e na verdade eles não estarão com a razão. Então esse é o nosso primeiro questionamento. Nós precisamos ter cuidado, muita atenção com tudo que nós ouvimos, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos envolvem. Precisamos estar sempre atentos. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. É para que, em oração, em vigilância, nós saibamos distinguir os bons corações dos mal intencionados. Que saibamos escolher as melhores companhias. Que saibamos eleger as verdadeiras lições. É fundamental para que nós tenhamos uma caminhada mais firme, mais segura, dentro das leis divinas. Vamos relembrar a passagem que a nossa irmã leu para nós no momento da abertura. Uma árvore má, ela não produz bons frutos. E uma árvore boa, ela não produz maus frutos. Porquanto se conhece a árvore pelos seus frutos. E continua a mensagem. Não se colhe figos nos espinheiros, também não se colhem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira as boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porque a palavra, ela fala do que está cheio o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 43 ao 45. Ora, se uma árvore ela é boa, seus frutos vão ser saborosos. Seus frutos são de excelente qualidade. Mas a árvore má, ela não produz esses frutos saudáveis. Nós, pensando em nós, como criaturas atuantes na sociedade, como têm sido as nossas falas? Se as falas são positivas, de esperança, de alegria, de bondade, de otimismo, está saindo boa coisa do bom tesouro do nosso coração. Mas se nós reclamamos muito, se nós nos queixamos de tudo, se nós olhamos as pessoas com caratonhas, se nós estamos sempre julgando, criticando as pessoas, quer dizer que nosso coração está bem sujo. E aí é uma árvore má, e os seus frutos, eles não têm qualidade. Esses frutos não são saudáveis. Come uma coisa ruim, vai te fazer bem? Não vai. Então, quando uma pessoa emite uma vibração ruim, uma energia ruim, o mal já está nela, fazendo mal a ela própria, acima de tudo, e podendo fazer mal àquele que se sintonizar com essa energia ruim, deletéria, pesada. Por isso, meus amigos, primeiro de tudo, antes de nós olharmos para as pessoas, primeiramente, peguemos a lição para nós e trabalhemos o ensinamento na nossa intimidade. Como é que foi o meu dia hoje? Quais foram os meus frutos? Confortei pessoas? Exprimi boas palavras? Meus pensamentos foram elevados? Ou fiquei o dia inteiro irritada, desequilibrada, berrando, agredindo as pessoas? O ensinamento, primeiramente, serve para nós. A maior crítica sempre deve ser feita para nós, porque é crítica, severidade para conosco, indulgência para com os demais. Mas como nós interagimos no mundo e nós precisamos saber as ambiências que nós vamos e com quem nós nos encontramos, então nós precisamos estar sempre atentos, ser prudentes,
como as serpentes e mansos como os cordeiros. Então nós precisamos estar sempre atentos, sempre em oração, sempre em vigilância. Quer dizer que há entre nós pessoas de má fé, há entre nós pessoas que elas encantam aparentemente, porque tem uma boa apresentação, porque tem uma fala bonita, porque tem um verbo maravilhoso, rebuscado, porque tem notoriedade, tem fama, tem poder, tem dinheiro. E aí essa pessoa chega numa ambiência e todo mundo, não, eu quero estar lá porque é fulano. Mas não importa ser fulano ou ciclano, a questão é o que vem do coração dessa pessoa naquele momento. Qual é o conteúdo da mensagem que você vai absorver? Porque há pessoas que falam, na hora que você espreme, qual é o ensinamento? Não tem. O que foi que a pessoa falou? E eu não sei não, tantas palavras bonitas, mas eu já até esqueci. Não adiantou nada, não serviu nada. Jesus, o mestre, o Senhor do mundo, ele era simples no seu dizer. Ele falava palavras as mais simplórias, para que as pessoas, os homens da sociedade, para que aquelas pessoas mais humildes conseguissem entendê-lo. Ele se encontrava com todos, nunca estava no pedestal. E ele, o governador do planeta. Daí, ele é a nossa referência. É a árvore frutífera, é a árvore saudável do planeta Terra. Evangelho do nosso Senhor Jesus, todos os frutos são da melhor qualidade, porque são mensagens divinas. Precisamos ter uma análise criteriosa. Quando nós nos encantamos muito com uma pessoa, precisamos nos questionar: por que eu estou encantada com essa pessoa? O que é que essa pessoa tem de qualidade que tanto me entusiasma? O que ela traz de cristão para dentro de mim? Qual é a mensagem do Evangelho? Quais são as suas obras? Da mesma forma, se essa análise precisa acontecer com os encarnados, também com os desencarnados. Para os que, quando nós estudamos uma obra que se diz espírita, é uma obra psicografada, nós precisamos ter muita atenção. Porque não basta ser uma obra psicografada e vir de um espírito, que é uma obra de conteúdo sério, que é uma mensagem consoladora. Não é. Porque os espíritos desencarnados, eles estão em situações diferenciadas no plano espiritual. Uns com conhecimento, com cultura, sabedoria, outros na ignorância, outros na perversidade. E tem muitas pessoas fazendo coisas, e muitos espíritos também fazendo coisas boas e outras coisas terríveis. Em vez de ajudarem a humanidade, pelo contrário, levam à desordem, ao desequilíbrio, ao tormento. Então nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, se um espírito ele se apresenta com um nome famoso, e não é porque ele colocou aquele nome que nós vamos falar assim, não, o que vier dele é verdade. Não é assim. Precisa ser analisada a mensagem, o conteúdo. E por mais que ele se apresente numa aparência bonita, precisa ser analisado. Porque nós já falamos, a aparência não é nada. O conteúdo, a essência, o que está no interior, no coração, é que é o importante. Porque é do coração que nós vamos expressar a nossa riqueza. É o nosso tesouro. Não adianta a beleza exterior. Essa atrai. Mas o que importa é a nossa beleza interior. É a beleza da alma. Isso é que importa. Daí, muito importante para nós sempre, estudo e bom senso. Estudo e bom senso sempre. Lembremos do Evangelho de João. E o capítulo é o 8, versículo 32. E João
está lá registrado por João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade no planeta Terra, essa verdade está em Jesus. Evangelho é o roteiro seguro para a nossa ascensão em direção ao Criador. Todos que chegarem no mundo onde a mensagem seja de acordo com a moral, com os ensinamentos, com as ações do nosso Senhor Jesus, ok. Mas uma pessoa pode se dizer cristã, mas se ela age de uma forma oposta ao nosso Senhor Jesus, errado. Não basta se dizer cristão. O que importa é a forma como você procede, o que você faz. Uma pessoa que se diga cristã, mas ela está muito voltada para as coisas do mundo, para a riqueza, para o dinheiro, para o poder, ela tem tudo do mundo e não tem nada de Jesus, nada de Evangelho. E nós vamos encontrar isso em todas as ambiências, inclusive nas casas espíritas, entre nós espíritas. Eu não estou falando aqui de nenhuma crença religiosa. O que eu estou falando é que nós espíritas também somos cristãos. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, que luta por se moralizar. Mas se eu me digo espírita, e eu sou uma pessoa leviana, maldosa, se eu sou uma pessoa que eu faço mau uso do meu livre-arbítrio, eu posso até dizer que eu sou espírita, mas você espírita é imperfeito. Agora, cristão verdadeiro, mas não serei mesmo. Espírita verdadeiro, mas não serei mesmo. É isso. Esse é o ensinamento. Daí, nós precisamos estudar e ter bom senso. O estudo desenvolve a razão. E o que faz uma razão desenvolvida? A razão desenvolvida, ela tem conhecimento. E quando ela tem conhecimento, ela tem um senso crítico maior. E tudo ela analisa com seriedade, com responsabilidade. Por isso é importante conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para isso nós precisamos estudar. Precisamos nos debruçar sobre os livros. Precisamos não apenas ouvir opiniões dos outros. Claro que tem pessoas com opiniões maravilhosas. Não estou falando para a gente não ouvir mais nenhuma palestra, não é nada disso. O que eu estou falando é que nós precisamos firmar o nosso conteúdo próprio. Nós precisamos ter a nossa lucidez. E é o estudo que favorece ao desenvolvimento da razão. E uma razão desenvolvida, ela tem componentes, ela tem qualidades, porque ela tem conhecimento. E ela critica. Não importa se a pessoa é uma pessoa famosa do mundo, não importa se é uma pessoa poderosa, ela não está preocupada com isso. Ela quer saber se no momento daquela situação, se ela vai agir com coerência, se ela vai agir com imparcialidade, se ela vai agir dentro das leis divinas. Isso é que importa. Compreende? Para isso a gente precisa desenvolver a nossa razão, conquistar conhecimento, termos um senso crítico apurado e tudo nós analisarmos, para não nos deixarmos ser influenciados pelas ideias das pessoas. Nesse momento que nós vivemos na nossa sociedade, século 21, onde o que mais nós utilizamos é a tecnologia, é a internet, são as ferramentas virtuais, o que mais as pessoas estão sendo ludibriadas se chama fake news, porque as pessoas ficam repassando informações que não são verdadeiras. Mas foi minha tia que mandou, mas foi minha irmã que mandou, mas foi minha amiga que mandou. Só que as pessoas repassam e elas não averiguam se aquele fato realmente é coerente, se aquilo ali aconteceu de fato. E o que está veiculando na internet de fake news é uma coisa absurda, a tal ponto de se criar agora uma lei
para tentar disciplinar, coibir o mau uso da ferramenta. Meus amigos, bom senso, averiguação, não saiam reproduzindo coisas que vocês receberam. A gente tem que saber a fonte, tem que saber se a coisa procede, porque senão estaremos nos comportando como falsos cristãos, porque Jesus aguarda de nós que tenhamos comportamentos responsáveis, que levemos ao outro a esperança, a alegria, a verdade, e não que levemos ao outro o desamor, a tristeza, o erro, a mentira. Isso não é um comportamento cristão. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que chega até nós e com aquilo que a gente veicula, porque passa a ser uma responsabilidade nossa. Não, mas foi a Denise que mandou. Olha aí a minha responsabilidade. E nós vamos falar sobre isso. Cada um vai responder pelo bom uso que faz do seu livre-arbítrio e pelo mau uso que faz do seu livre-arbítrio. Não tem jeito, nós vamos responder. Estudo, bom senso, para não ser mais um no meio da multidão, fazendo o que todo mundo faz. Ah, fulano faz, eu também vou fazer. Não, eu não sou todo mundo. Eu nesse momento me encontro como Denise, e como Denise eu vou fazer o que minha razão diz que é o correto. É assim. Bom senso, lucidez. Não ser mais um no meio da multidão. Ah, mas se todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, não vou. Ah, mas o que vão pensar de mim? Problema. Cada um pensa o que quiser. Direito de cada um pensar o que quiser. Ah, mas fulano vai ficar triste comigo. Problema. Mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. A maior responsabilidade nossa é com o Criador, não são com as pessoas. Nós temos que responder à nossa consciência. Não são as pessoas. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Nós precisamos agir dentro das leis divinas. Há um comprometimento maior nosso com a nossa evolução. Então vamos ter muito cuidado com as coisas que nós estamos fazendo. Humildade e caridade, elas são e serão sempre as marcas verdadeiras, incontestáveis, de que se trata de um coração amoroso, de que se trata de uma árvore que dá bons frutos. Basta um pingo de orgulho, basta um pingo de vaidade, basta um pingo de ostentação, e você já tem que botar o pé lá atrás. Porque o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro profeta, porque o verdadeiro irmão que trabalha para Jesus, ele aprende com Jesus que ele precisa desenvolver muita humildade para conseguir viver na caridade. Basta uma fala orgulhosa, basta um gesto prepotente, um autoritarismo, e você já vai estar bem longe do Evangelho. Nós vamos estar bem longe do Evangelho. E falo da nossa realidade, porque como espíritos imperfeitos, como ainda nos encontramos, a cada momento é uma fala destemperada. A cada momento nós nos deparamos na nossa realidade com o homem velho, egoísta, orgulhoso, apaixonado, vicioso, que quer mandar em todo mundo, que queremos ser os donos da verdade. E nesse momento nós deixamos de ser cristãos. Bom senso, trabalho, disciplina, renúncia, para nós conseguirmos evoluir, para nós conseguirmos caminhar dentro do Evangelho. Humildade e caridade, elas são as virtudes que deixam o ser belo por dentro. E as demais virtudes todas se encontram plenamente desenvolvidas no ser verdadeiramente humilde e caridoso. Humilde significa você não se colocar acima do outro, você não querer machucar o outro, você não desejar mal ao outro,
você se colocar sempre, se igualar sempre a todas as pessoas, estar sempre disponível para todas as pessoas. É humilde, que conhece os seus talentos, reconhece o valor das suas obras, mas nem por isso ele fala assim: tá vendo? Fui eu que fiz. Tá vendo? Ó, fui eu que fiz. Humilde não faz isso. E caridoso, porque ele vive para ajudar. Ele vive para fazer o bem a qualquer um. E ele não escolhe quem vai fazer. A qualquer um. Ah, mas foi aquele que machucou, foi aquele que me ofendeu. Mesmo assim ele vai lá e ele ajuda. Porque ele não se incomoda com a sujeira que está no outro. Reconhece nesse coração um coração doente, atormentado, que precisa de ajuda. E ele não traz a sujeira, o lixo do outro para dentro de si e tem compaixão do outro. E ele vai lá e ajuda. E, mas ele te ofendeu. Mas ele, olha, ele falou tão mal de você e mesmo assim ele ajuda. Porque ele não se sentiu ofendido. Porque ele sabe que na verdade o outro está desequilibrado. Maior, humilde, maior, caridoso, nosso Senhor Jesus. Nós machucamos muito o nosso Senhor, nós o ofendemos, nós preferimos Barrabás e ele continua trabalhando por nós. É o que mais trabalha no planeta Terra, se chama Jesus. Continua trabalhando por todos nós. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou ficará perdida. Está trabalhando por todos nós, pela nossa regeneração, pela nossa renovação interior. Humildade e caridade são as marcas dos que estão com a verdade, dos verdadeiros cristãos. Se uma pessoa ela enuncia um caminho e ela fala: vem comigo. Mas será que ela está falando a verdade ou não? Olha para o comportamento dela, olha para as obras dela. Você consegue perceber ali as características da humildade e da caridade? Se conseguir, meu amigo, olha, então você está no bom caminho. Se você percebeu ostentação, vaidade, coisas do mundo, se afasta, porque não é um caminho seguro. Está bem longe do caminho do amor. Humildade e caridade são guias seguros, porque todas as demais virtudes estão juntas e se apresentam. Ninguém consegue ser humilde se tiver orgulho. Ninguém consegue ser humilde com prepotência. Ninguém consegue ser humilde com autoritarismo. Percebem? Ninguém consegue ser caridoso se não for benevolente, se não for amoroso, se não for indulgente, se não for resiliente. Não consegue. Então, para você ser verdadeiramente humilde e caridoso, você desenvolveu tudo. Então, perceba o comportamento das pessoas. Tem algo de caridade ali? Tem algo de humildade? Então tá bom. Porque se começar a se mostrar demais, aí você toma cuidado. Porque na verdade o que nós temos que fazer é diminuir o homem velho. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é Evangelho. E nós, coisas de pessoas do mundo, não, a gente não importa. Somos apenas instrumentos para levar o consolo, a palavra amiga aos nossos irmãos. É assim. Então é humildade e caridade. Então vamos falar agora se tem falsos profetas, falsos cristos. O que faz o verdadeiro profeta? O que faz? E lá no Evangelho, nesse capítulo 21, no item 4, eles vão nos dar as características, o que na verdade vai realizar o verdadeiro profeta. Primeiro, ele luta, sabe para quê? Para instruir as pessoas, para instruir os homens. Esse é o seu grande esforço. Ele quer ajudar, ele luta para instruir as pessoas. O verdadeiro profeta, ele revela as coisas ocultas. E ele revela os mistérios da vida espiritual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no item 4. Então, essas são as realizações do verdadeiro profeta.
não quer dizer que ele precisa estar imbuído dessas 3 responsabilidades. Basta ele estar cuidando de levar as pessoas a boa diretriz para que cada um evolua, para ele levando as pessoas ao bom caminho, e ele já estará numa grande responsabilidade. Na verdade, é um enviado de Deus. Toda pessoa que se coloca numa posição para socorrer os seus irmãos, para ajudá-los, para esclarecê-los, para aliviar as suas dores, são enviados de Deus para ajudar esse mundo a ser renovado, para que as pessoas sejam reconfortadas. Mas os verdadeiros profetas, os grandes missionários, são mais evoluídos do que nós, porque eles já passaram por provas que nós estamos vivenciando, como a do momento, encarnações transatas. Eles hoje já têm atributos, qualidades que certificam, atestam toda a capacidade deles para nos conduzirem pelo caminho do amor, pelo caminho do bem. São espíritos evoluídos, são esses os verdadeiros missionários. Eles trabalham o tempo todo, eles se doam para que as pessoas sejam intelectualizadas e moralizadas. Eles lutam para que a humanidade progrida, para que as pessoas saiam do obscurantismo, para que as pessoas saiam da cegueira. Daí, meus amigos, fica aqui mais uma referência. Quando uma pessoa tem um conhecimento, um talento, uma possibilidade, e ela esconde isso dos outros para não oferecer aos demais, isso é egoísmo. E é orgulho também, porque ela quer tudo só para ela. Na verdade, o missionário, ele dá tudo de si para o outro. Nossa responsabilidade. Nós estamos a caminho, mas é verdade que algumas coisas nós podemos realizar. Todos nós temos talentos. Alguma coisa nós fazemos. Então, o que nós conseguimos fazer, meus amigos, vamos dividir com o outro. O que nós recebermos de consolo, de esperança, vamos levar para o outro. Porque o que trata a nossa alma e faz bem a nós, vamos compartilhar com os demais, a não ser que eles não queiram. Aí é outra coisa. O que nós não podemos é esconder, é velar o consolo só para nós. Porque aí a gente se coloca como privilegiados. E nós não somos privilegiados na vida. Nós estamos aqui na vida como aprendizes. E Deus quer, está lá no Livro dos Espíritos, que enquanto nós trabalhemos pela nossa própria evolução, auxiliemos concomitantemente no progresso do mundo e na evolução espiritual de toda a humanidade. Daí aquele que dificulta a caminhada evolutiva do outro é uma árvore que produz bons frutos. Compreende? Daí o que nós pudermos fazer para ajudarmos as pessoas, vamos fazer. Então, voltando para esse irmão, ele é um enviado de Deus, ele é um missionário, e ele, como enviado de Deus, ele trabalha pela moralização e intelectualização das pessoas. E as suas grandes obras, elas já testificam, falam silenciosamente da sua envergadura espiritual, da grandeza espiritual desse ser. Ele não fala nada pelas palavras, mas é o seu trabalho enorme, gigantesco, que nós falamos assim: meu Deus, como é que uma pessoa consegue fazer tanta coisa bonita, tanta coisa boa? Meu Deus, eu não consigo fazer nem a metade da metade, e olha que eu digo que eu não tenho tempo. E como é que ele consegue fazer tanto? São seus trabalhos maravilhosos, que mostram da grandeza espiritual desse ser. E seus trabalhos, os seus comportamentos, eles falam das suas qualidades, das suas virtudes morais. Ele não diz nada. Ele não chega e fala assim: olha, mas eu sou uma pessoa tão boa. Olha, mas eu sou uma pessoa tão humilde. Ele não fala nada disso. Mas os comportamentos são amorosos. Os seus gestos, as suas falas são humildes. Não precisa falar, você está vendo. Esses são os verdadeiros humildes e caridosos.
E esse coração, esse verdadeiro profeta, missionário, enviado de Deus, na verdade, ele nem se intitula como um escolhido. Muito pelo contrário, ele ignora a si mesmo. E se alguém chega perto dele e fala assim, nossa, mas você é uma pessoa tão evoluída, ele fala assim, meu irmão, que nada. Olha, você nem sabe dos meus problemas, das minhas dores. E fala assim, nossa, mas você tem um trabalho tão lindo. Que nada. Todo mundo pode fazer o que eu faço e vai fazer bem melhor. Exemplo, Chico Xavier. É o exemplo que nós temos de testemunho de humildade e de caridade. Verdadeiro missionário. Esse coração, ele doou a vida dele, viveu para ajudar as pessoas. E ele nunca estava num local privilegiado, muito pelo contrário. Estava lá na cidadezinha pequena, e junto a todos. E as pessoas falavam assim, Chico, tá bom, já acabou a hora, já acabou, vamos fechar o centro. Não, tem mais um irmão aqui que eu preciso ajudar, porque ele precisa de ajuda. E ele deixava de dormir, ele deixava de descansar, porque tinha um doente, porque tinha um sofrido, necessitado. E quando chegavam perto dele, falava, Chico, nossa, mas que trabalho lindo. Não, nada disso, é Jesus, são os amigos espirituais, é Emmanuel. Nunca era Chico Xavier. Nunca. Então essa é a característica de um espírito evoluído. É o nosso grande exemplo, é um coração ímpar nesse mundo, que deixou uma luz intensa, que até hoje vibra e ilumina a nossa caminhada, pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua renúncia. Então esse é o verdadeiro profeta. Agora, quando nós falamos lá no início, se a gente tem um talento, uma possibilidade, e a gente não distribui, e se a gente machuca uma pessoa, se a gente fica aí circulando fake news, não falamos sobre essas coisas? Pois é. Também nesse capítulo, nós vamos ver um ensinamento. Ai dos orgulhosos, ai dos mentirosos, ai dos ardilosos, ai dos prepotentes, ai dos vaidosos, porque colherão o resultado das suas ações. Todo o mal que a gente causa ao outro, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento, nós já estamos comprometidos com essa situação. Por quê? Porque nós quisemos. Todas as ações que nós fizermos, que forem boas, que levarem a alegria, o consolo, o bom ânimo às pessoas, maravilha. Mas se nós levarmos uma pessoa ao suicídio, ao desespero, à lassidão, se pela nossa fala uma pessoa sai do emprego, ela discute com o marido, ela briga dentro de casa, que responsabilidade, vai ter que dar conta desses teus comportamentos. Nós estamos no mundo para edificar, nós estamos no mundo para construir, nós estamos no mundo para ajudar e não para prejudicar a caminhada das pessoas, e não para fazer as pessoas sofrerem, e não para fazer com que as famílias se desentendam, e não para separar marido e mulher. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a viverem na alegria. Olha, tenha paciência, olha, tenha compaixão, olha, dá mais uma chance. É para isso que nós estamos. Olha, não se suicida não vale a pena, para que fazer isso? Não faz isso não, Deus te ama. É para isso que nós estamos na vida. Não é para chegar perto de uma pessoa e a pessoa falar assim, eu estou tão triste, e você falar para ela assim, deixa para lá, esquece tudo, abandona a tua vida. Não fala isso. A pessoa já está arrasada. Se você falar um negócio desse, olha o que você está arrumando. A gente tem uma pessoa assim, eu estou tão triste. Não fica triste não, a vida é tão bela. Olha só que dia lindo, olha só como é que Deus é maravilhoso. Olha como é que você tem um corpo maravilhoso, um corpo perfeito. Poxa vida, você está viva. Agradece a Deus por esse teu momento. É só um momento de dor, daqui a pouco acabou. Você já passou por tantas outras dores. Já não viu que você é uma pessoa forte? É para isso que a gente está na vida. E não para levar as pessoas para o buraco. Daí, ai das pessoas que no momento estão causando mal ao outro.
Tem pessoas que falam assim, pessoas não, aliás, muitas, falam assim: esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo está perdido, não acredita em mais ninguém. E todo mundo está repetindo essas coisas horrorosas. Então, olha a energia deletéria que nós damos força. E aí depois reclamamos dos problemas, dos sofrimentos. Mas acontece que em vez de nós sermos mais um, cooperando com Jesus, nós dizemos que somos cristãos e nos colocamos dos que atrapalham a obra do Senhor. Como é que pode isso? Falta de bom senso, falta de nexo, não faz sentido. Eu oro, eu leio uma página bonita, fecho o livro, acabei a oração e saio dali e falo assim: ai meu Deus, que dia chato, tudo de novo. Acabou a oração, acabou o tratamento espiritual, acabou, porque a gente se desconecta do belo, a gente se desconecta do amor com muita facilidade, e na mesma hora a gente mergulha nessa onda de pessimismo, de crítica, de mal-estar, e aí fica todo mundo doente, desanimado. Meus amigos, por que nós estamos vivendo um momento de pandemia, chamado coronavírus, Covid? Por quê? Porque nós quisemos, simples assim. Nós escolhemos viver na dor. Não precisávamos. Deus não queria isso para a humanidade. Jesus, como nosso médico, como nosso governador, também não queria. Só que Jesus falou para nós há 20 anos atrás: vem para o perdão, vem para a humildade, vem para a caridade, vem para a paciência, para a tolerância. E a gente fala assim: ah, Jesus, beleza, mas ó, Jesus, agora deixa que é comigo. Deixa que é comigo, ó, fica aí, Jesus, fica aí no Evangelho, que agora eu vou fazer do meu jeito. Não, Denise, não, vai pelo jeito do Evangelho, vai lá, dá bons frutos. Não, Jesus, chega, olha, já me machucou, já me ofendeu, já me agrediu, tu acha que eu ainda vou perdoar 70 vezes 7? Mas não vou nunca, Jesus. E aí, de agressão em agressão, de roubo em roubo, de escândalo em escândalo, o que nós fizemos? Contaminamos a nós mesmos. E contaminados, maus frutos, o que sai de uma árvore ruim? Ah, sai energia deletéria, sai formas, pensamentos deletérias, pensamentos deletérios da Denise e de todo mundo. O que aconteceu, que nós fizemos? Sujamos a psicosfera do nosso planeta, mas de uma tal forma que nós fomos capazes de criar o coronavírus. Sabiam que nós somos co-criadores de Deus? Como herdeiros de Deus, como filhos de Deus, nós temos o poder de criar o belo e criar o ruim. O que é belo é de Deus e o que é ruim é da sujeira que está dentro de nós. Criamos coronavírus e como outros vírus e bactérias ruins e como tantas outras dificuldades epidemias que nós já atravessamos. Cada hora é uma coisa, chikungunya, a gente vai gerando problema para nós. E vocês já perceberam? Antes era localizado, agora foi generalizado, o mundo inteiro, para ver se nós, para de guerra, para de briga. Será que vocês não conseguiram entender que vocês são todos irmãos? Será que vocês não conseguem entender que vocês são meus filhos e que eu amo a todos? Que não tem privilegiados nesse mundo? Sabe que vocês não conseguem perceber que essa coisa de país rico, país subdesenvolvido, que isso aí é só uma provinha? Que vocês têm comprometimentos para vocês estarem encarnados em determinado país? É só isso? E que não tem ninguém melhor do que o outro? Quando é que vocês vão entender isso? E aí, continua o homem guerreando, continua o homem brigando, falando de Jesus, falando como se fosse um grande profeta e fazendo coisas erradas. E aí nós geramos o problema da hora. Responsabilidade nossa. A questão é, e agora? O que vai ser daqui para frente? Daqui para frente nós podemos, ao término dessa dor, renovando a nós mesmos, fazermos a diferença no mundo, e já podemos fazer a diferença desde já, orando, vibrando, sendo otimistas, esperançosos e trabalhando por disciplinar e corrigir a nós mesmos.
Ou se não, ai daquele, sabe o que Jesus falou? Olha, vai e não voltes mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Deu o momento da paralisação. Parou? Reconheceu que vocês estão todos doentes? Todos nós estamos doentes, encarnados e desencarnados. Reconheceu que o momento agora é de renovação, é de transformação, porque eu quero que esse planeta seja regenerado, porque só vai ficar aqui pessoas regeneradas. Então o que nos compete? Regenerar nós mesmos. É simples assim. Porque se eu não me regenerar, Deus quer que o planeta seja regenerado. Então, se diante da dor maior eu não estou aprendendo, o que acontece comigo? Olha, Denise, vai agora para uma morada mais sofrida. Vai lá e ajudar teus irmãos a caminharem, a evoluírem. E vai lá espiar os teus erros. Vai e não voltes mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Querem mais um ensinamento de Jesus? É necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem venha um escândalo. Vamos parar de ser escandalosos. Vamos parar de ficar arrumando problemas na vida nossa e dos outros. Vamos parar de ficar circulando fake news, falando besteiras. O que sai da nossa boca é o que procede do coração. Como é que está o nosso coração? Vamos ter mais cuidado com tudo isso. E vamos agora, eu vou trazer um exemplo para vocês, e olha que o exemplo já é antigo. Está lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, e os versículos são de 6 a 12. E nós vamos ter notícias em Atos dos Apóstolos de um falso profeta. Se chamava o mago Elimas. Peguem lá o Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, e vocês vão ver. Paulo e Barnabé haviam atravessado a ilha e chegado a Pafos. E quando chegaram em Pafos, eles encontraram o procônsul Sérgio Paulo, uma pessoa do bem, um coração do bem, uma pessoa de caráter, e desejava realmente conhecer o caminho para Deus. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele tinha ao seu lado um mago. Naquela época, mago é o que nós damos hoje o nome de médium. Uma pessoa que tem uma inspiração do alto, uma pessoa que tem uma sensibilidade, é o médium. Naquela ocasião se chamava de mago, de feiticeiro. Pois bem, ele tinha ao lado dele o mago Elimas. Só que esse mago Elimas era uma pessoa de mau caráter, uma pessoa má. E ele criava transtornos para esse esclarecimento espiritual do procônsul Sérgio Paulo. E vocês podem estar pensando nesse momento, Denise, mas um mago, um médium e mau caráter? Pois é. Acontece que são possibilidades e Deus dá possibilidades para todos. As ferramentas, cada um é que vai fazer uso da ferramenta. Você pode pegar um garfo e com ele você se alimentar. Você pode pegar um garfo e espetar uma pessoa. Livre-arbítrio. Você pega uma faca para cortar um alimento, mas você pode pegar uma faca para fazer uma besteira. Livre-arbítrio. E cada um vai colher os frutos das suas obras. Esse mago Elimas, ele estava fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. Ao invés, naquela época, era comum o procônsul ter um mago ao seu lado, que era como se fosse um orientador. Só que ele tinha esse mago que, na verdade, não o auxiliava em nada, muito pelo contrário, o atrapalhava. Só que o procônsul não sabia disso. Mas Paulo, uma pessoa inspirada, médium, quando ele conheceu o mago Elimas, ele viu os problemas de Elimas e a má fé de Elimas. O que ele fez? Ele, através da manipulação, usando fluidos magnéticos, ele obumbrou as vistas desse mago Elimas. Ele derramou sobre ele fluidos
e ele perdeu temporariamente a visão. E ele mostrou para ele ali que ele, como mago, naquele momento estava nessa situação e ele não conseguia sair dali. Ele ficou cego durante um período. E Paulo foi até o procônsul, Sérgio Paulo, e lhe ofereceu o evangelho, a boa nova. E o procônsul ficou muito feliz, muito agradecido com a mensagem. E Paulo ficou feliz. É claro que depois o mago Elimas voltou a enxergar. Mas Paulo quis dar uma lição para ele. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ruim, precisava mostrar que ele não tinha o direito de atrapalhar uma caminhada evolutiva do outro. Falsos profetas fazem isso. Em vez de ajudar na caminhada evolutiva do outro, eles atrapalham. E aí chega um momento que vai ter que dar conta das suas obrigações. Ensinamento. O que Deus quer? Deus quer que a verdade alcance a todos. O que Deus quer é que todos nós sejamos mensageiros do amor, mensageiros da caridade, mensageiros da alegria, do otimismo, mensageiros da boa nova. Todos nós podemos oferecer evangelho aos nossos irmãos. Ah, Denise, mas eu não sou palestrante, mas não precisa. Porque nós vamos oferecer evangelho, nós vamos mostrar Jesus, não só pelas palavras, mas pelas nossas ações diárias, no trabalho, na família, em quaisquer ambientes. Não é daqui da tribuna que eu vou me mostrar como sendo uma verdadeira cristã, não é? O meu comportamento no dia a dia é que vai dizer se Denise é ou não é cristã. Compreende? Então nós temos possibilidades, nós temos talentos. Uns sabem trabalhar com a comida, faça a comida gostosa, com a costura, com a pintura, com a arte, seja no que for. Mas o que você fizer, faça para o bem. Faça envolvido em energias de amor. E que tudo de bom que você fizer, saiba oferecer para as pessoas. Não guarde os conhecimentos, não guarde seus talentos para você. Para que, como uma enxada enferrujada, porque não foi bem utilizada, depois, quando nós fomos questionados, bom, e agora? O que você fez da tua experiência encarnatória, das tuas possibilidades? A quantos você consolou? Quantas lágrimas você secou? Quantas pessoas você abraçou? Quantas palavras amigas você distribuiu para os outros? Ou então, por que você fez essa pessoa chorar tanto? Por que você fez essa pessoa perder seu emprego? Por que você fez essa pessoa se desarmonizar no seu próprio ambiente familiar? Por que você fez isso? E aí vamos dar conta de nossas obrigações. Meus amigos, que nós sejamos instrumentos do bem, que nós sejamos instrumentos do nosso Senhor Jesus. Que nessa noite, por esse estudo, saímos daqui com fé, com bom ânimo, com alegria. Vale a pena viver, vale a pena fazer o bem, vale a pena servir. Porque toda obra do bem que nós oferecemos ao outro, basta um sorriso, um olhar amoroso, e nós já vamos sentir a paz dentro de nós, o bem-estar dentro de nós. Porque quando a gente sorri para o outro, na nossa intimidade, tudo já está belo. O interior já vai estar sorrindo. Isso significa saúde, equilíbrio, bem-estar. Agora, quando a gente fala uma coisa ruim, o interior, ele já está sujo. E isso gera doença, isso gera problema. Então vamos sorrir e vamos viver agradecendo a Deus por tudo, até pelo momento da pandemia, bendita pandemia, maravilhoso coronavírus, que veio nos dar um alerta enorme. Tocou a sirene grave, olha, está na hora de mudança. O que nós vamos querer depois do coronavírus? Será que a gente ainda não vai aprender? Será que a gente ainda quer uma dor maior do que o coronavírus? Quantos irmãos retornando à pátria espiritual para nos mostrarem
que a situação está difícil e nós ainda vamos querer que essa situação perdure, por quanto tempo ainda? Já não está na hora da gente mudar? Pois é, então vamos mudar. Nós temos condições para isso. Jesus confia em nós, Jesus está trabalhando. E os amigos espirituais, eles estão trabalhando. Mas eles esperam instrumentos encarnados para que sejam os aparelhos, os instrumentos para que eles trabalhem, para que eles operem. E vocês podem falar para mim assim: Denise, mas eu não sou médium. E quem disse que você não é médium? Porque médium não é apenas aquele que trabalha numa reunião mediúnica, não é isso. Médium é aquele que é instrumento do bem. Médium é aquele que é instrumento para levar o consolo ao outro. Médium é aquele que é instrumento de um amigo espiritual que naquele momento na rua, você vê uma pessoa necessitada e você sorri para ela. Nesse momento você é médium, você é instrumento do bem. É disso que o mundo está precisando. Falsos profetas, falsos cristos. Mas então vamos ser verdadeiros. Vamos ser os aparelhos do bem. Vamos ser as ferramentas para a gente conseguir fazer essa humanidade sorrir mais. E que as pessoas acreditem na vida. E acreditem que o mundo tem jeito, sim. Claro que o mundo tem jeito. Claro que esse mundo está sob controle. Nunca teve fora do controle. Só que a gente está tomando remédio amargo. É necessário o remédio. A doença, ela está severa. Então, para uma doença severa, o tratamento precisa ser severo. Muita paz, tudo de bom para vocês. Todo o meu amor, todo o meu carinho, minha gratidão. E vamos em frente. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da nossa irmã Denise, que trouxe para a gente o Evangelho de Jesus, o alimento do nosso espírito, né? Nos preparar para o passe, vamos fazer a prece final. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, recebendo a Tua mensagem, os Teus ensinamentos. Que a Tua força, Mestre Jesus, a Tua luz, nos iluminando, nos fortalecendo, possa nos ajudar, Mestre, a colocá-lo em prática todos os Seus ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos estar atentos às oportunidades de ajuda ao próximo, de melhoramento de nós mesmos. E que essa luz maravilhosa, Mestre, possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, presídios, prostíbulos, todos esses irmãos necessitados de muito amparo, muita luz e muita direção. Que essa luz também envolva os nossos lares e os nossos locais de trabalho. Em nome, Teu nome, Mestre Jesus, em nome de Bárbara, Jerônimo e Antônio de Pádua, patrões da casa, e em nome do nosso Pai Deus, encerramos o Evangelho e passamos ao passe da noite de hoje. Graças a Deus.